Eu vou comentar agora algumas das questões que vocês apresentaram. Eu vou começar pelas questões, menos questões e mais comentários que foram apresentados pelo Eric Argolo, que de fato enriquece muito o tema que foi discutido pela manhã. Vou reproduzir o comentário dele, com os comentários dele, com os quais eu concordo, e eventualmente acrescentarei alguma coisa. O primeiro comentário diz respeito ao conceito de fração burguesa. Ele comentou que o Marx opera com o conceito de fração burguesa, mas não sistematiza teoricamente esse conceito. Eu concordo. E eu acrescentaria o seguinte: essa falta de sistematização do conceito, o trabalho de sistematização do conceito é uma parte importantíssima da produção teórica. Essa falta de sistematização do conceito faz com que o Marx se envolva em dificuldades, e a análise que ele faz do bloco no poder, conceito também que ele não elabora, no 18 Brumário, acaba apresentando problemas. Vou dizer dois problemas que podem ser considerados dois erros simétricos e opostos. Ora, o Marx imagina a hegemonia de uma fração, de uma das frações em luta ao longo da conjuntura que ele analisa, como a exclusão da outra fração burguesa do poder. Então, falta aí a ideia de fração hegemônica, né? Então, ele toma a fração hegemônica como uma fração que passou a monopolizar exclusivamente o poder. E a fração não hegemônica, que ocupa uma posição subordinada, teria sido excluída daquilo que hoje nós denominamos bloco no poder. Outras vezes ele imagina a fusão dessas frações que passariam a exercer o poder de modo simultâneo e conjunto. Ambas as ideias aparecem de maneiras problemáticas no texto 18 Brumário, e o que faltou justamente foi uma reflexão teórica que desenvolvesse sistematicamente esse conceito. Eu acho que o Nikos Poulantzas, no livro dele, Poder Político e Classes Sociais, faz esse trabalho de reflexão, de desenvolvimento, e contribui para o desenvolvimento também aqui da teoria política marxista. Então, aquilo que nós falamos, né, a teoria não está pronta, ela tem que ser desenvolvida e, inclusive, renovada. Temos aqui um exemplo prático dessa ideia geral. O outro comentário dizia respeito ao conflito legislativo-executivo como um conflito meramente institucional. Quer dizer, o Eric estava preocupado com a exposição que eu fiz sobre os conflitos de classe e sua repercussão no interior das instituições do Estado e também na cena política. Ele estava preocupado com o erro que consiste em, no lugar de dispensar esse tratamento aos conflitos institucionais, tratamento que os vincule aos conflitos de classe e frações, tratar tais conflitos institucionais como algo separado da sociedade e da economia. Ele citou, eu achei que com muita felicidade, ele citou o conflito entre executivo, sob o comando de Jair Bolsonaro, estamos nos referindo ao governo Jair Bolsonaro, e, de outro lado, o legislativo. Tem havido um conflito evidente entre Bolsonaro e, enquanto presidente, chefe de governo e de Estado, regime presidencialista, e o legislativo. Os observadores políticos e a imprensa não só tratam este conflito como algo separado da economia e da sociedade, como também tendem, na maioria das vezes, a atribuí-lo à falta de apetite do Jair Bolsonaro para realizar negociação com o Congresso, a falta de competência política da equipe do Bolsonaro e outras circunstâncias que se referem aos quadros que compõem o governo ou à pessoa do presidente da República.
Com esse tipo de referência, de fato, eles ocultam o fundamental. Bom, é verdade, o Bolsonaro não demonstra vontade de negociar com o Congresso. É verdade que os quadros técnicos, políticos, intelectuais do governo Bolsonaro são, sim, quadros de baixo nível, o que contrasta com o período dos governos do PT e, inclusive, com o período dos governos do Fernando Henrique Cardoso. Tudo isso é verdade. Mas por quê? Há ou não há uma causa mais profunda para isso? E o Eric se aludiu a essa causa mais profunda. O Jair Bolsonaro, o movimento que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República, que eu caracterizo como movimento neofascista, esse movimento é no qual o Jair Bolsonaro se apoia. E ele é composto fundamentalmente da classe média rica, da classe média abastada, fração superior da classe média, que vem desde 2015 naquelas grandes mobilizações de rua contra os governos do PT. Nem todos naquela mobilização, nem todas as organizações que a organizaram são neofascistas e estão ativas em apoio ao Bolsonaro. Mas essas que são neofascistas e apoiam hoje o Bolsonaro já estavam, em sua maioria, naqueles movimentos. E as que estavam lá e não o apoiam, no frigir dos ovos e nos momentos mais quentes da luta política recente, têm se perfilado do lado do governo Jair Bolsonaro, na melhor das hipóteses, como para eles, como um mal menor, para evitar um poder, a volta do poder aos governos do PT. Então, essa classe média rica, mas também os caminhoneiros, como foi lembrado. Os caminhoneiros são, uma parte significativa deles são pequenos proprietários e passaram a ver na implantação de um regime de ditadura no Brasil uma solução para as dificuldades que os caminhoneiros vêm enfrentando devido ao fato que os interesses dos acionistas da Petrobras em perfilar o preço da gasolina ao preço do petróleo, ao preço praticado no mercado internacional para o petróleo, tem descarregado uma parte significativa dessa conta nas costas desses caminhoneiros pequenos proprietários, se bem que também nas costas das empresas capitalistas de transporte. O Bolsonaro, como produto de um movimento neofascista, chegou ao poder, aliás, algo muito próximo aconteceu com o fascismo clássico, chegou ao poder a partir do momento que o grande capital, a grande burguesia, viu que, sendo a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB eleitoralmente inviável, e a grande burguesia esperou até o primeiro semestre de 2018 para tentar alavancar a candidatura Geraldo Alckmin, quando essa candidatura se revelou finalmente eleitoralmente inviável, essa grande burguesia começou a se aproximar do Jair Bolsonaro. Então nós temos aqui uma situação complexa, que é uma situação semelhante à que ocorre na Itália pré-fascista, na Alemanha pré-nazista. Lá você tinha um movimento pequeno burguês, de pequenos proprietários, engrossado também pela classe média, mas numa importância secundária, até porque a classe média naquela época do capitalismo não tinha densidade social demográfica que tem hoje, mas então um movimento fundamentalmente de pequenos proprietários que lutava esse movimento em duas frentes. Em primeiro lugar, contra o movimento comunista e socialista da classe operária, mas, em segundo lugar, apresentava críticas limitadas ao capitalismo monopolista que já predominava economicamente na Itália e na Alemanha. Predominava economicamente, mas não possuía hegemonia política, o controle da política econômica do Estado. Então, a partir de um certo momento do processo de fascistização, esse grande capital assume a tática de se apoiar no movimento fascista, que era pequeno burguês, para chegar ao poder e implantar a sua hegemonia.
Estou seguindo aqui a análise de Nikos Poulantzas, O Fascismo e Ditadura, de Daniel Guérin, num livro intitulado Fascismo e Grande Capital. Esses dois livros mostram esse jogo complexo entre o movimento fascista pequeno-burguês e o grande capital que coopta esse movimento como uma estratégia para implantar a sua hegemonia política contra o médio capital, para superar definitivamente a fase do capitalismo concorrencial. Então, isso foi o quadro no fascismo clássico. No neofascismo brasileiro, pelo que eu acabei de dizer, houve algo semelhante. Embora a base social não seja mais fundamentalmente de pequenos proprietários, citei um segmento importante dos caminhoneiros, mas fundamentalmente uma base de classe média. Então, uma vez cooptado, no caso do fascismo clássico, essa pequena burguesia do movimento fascista nunca desapareceu da cena política. Ela se tornou um instrumento da hegemonia do grande capital monopolista, mas não era um instrumento passivo. E os governos Mussolini e Hitler tinham de tomar e tomavam medidas para manter o vínculo que possuíam com a sua base social, principal, preferencial. É o que está acontecendo com o Bolsonaro agora, né? De um lado, o Bolsonaro tem que dar uma satisfação para a sua base, né? E ele não vai fazer isso fundamentalmente seguindo tudo aquilo que o grande capital exige que ele faça e realize no seu governo, juntamente com o parlamento. Em segundo lugar, trata-se, é preciso ter clareza sobre isso, trata-se de um presidente da República apoiado num movimento neofascista e ele próprio um neofascista. Eu coloco esse prefixo neo, falando em neofascismo, porque nós não temos um movimento socialista e comunista forte e de massa, como existia na Alemanha e na Itália da década de 1920. Mas nós tínhamos um movimento democrático e popular que foi o suficiente para espantar, assustar, amedrontar essa classe média rica, e pouco interessa se a gente acha que o reformismo dos governos Lula e Dilma era um reformismo muito superficial, e nós podemos avaliar que de fato era. O que importa mais é como essa classe média rica percebeu esse reformismo. E ela percebeu como uma ameaça e se voltou contra ele. Não é? Então é neofascista porque varia sua base social, seu inimigo também é outro, mas a inspiração fascista permanece. Qual é a característica geral com a qual eu estou trabalhando para falar em fascismo e neofascismo como variantes de uma mesma política? É que se trata de um movimento reacionário de massa. Movimento reacionário de massa. E, então, retomando, sendo Bolsonaro representante de um movimento neofascista, o Bolsonaro aspira governar por decreto. Ele quer desprestigiar o Congresso Nacional. Ele quer esvaziar o Congresso Nacional. E no horizonte o que ele vislumbra é uma ditadura. Não estou dizendo que estejamos à borda de uma ditadura, que isso vai de fato acontecer, mas é isso que todo o conjunto de declarações e as inúmeras iniciativas práticas do Bolsonaro, do Sérgio Moro, da sua equipe governamental indicam. Então não tem muito sentido esse lamento na imprensa burguesa de que o Bolsonaro não negocia com o Congresso. Na verdade, ele quer, repito, governar por decreto, né? E devido a isso não faz a negociação ou o tipo de negociação que a grande burguesia brasileira gostaria que ele fizesse. Ele está sendo um governo muito útil, a começar pela reforma da Previdência e pela abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Isso está garantindo os interesses fundamentais do capital internacional, da burguesia associada e interesses fundamentais da grande burguesia interna, que entra num plano secundário, mas entra junto neste governo, neste bloco no poder. Fundamental está assegurado, e não estaria assegurado com um governo
do Partido dos Trabalhadores, mas permanecem conflitos. O grande capital não reduz o movimento fascista a um instrumento passivo. Essa é a ideia geral. Então, esse conflito executivo e legislativo tem que ser inserido em todo esse processo político muito mais amplo do que supõe a grande imprensa, né? Concordo também com a ideia, com a crítica à ideia de que o Bolsonaro elegeu-se devido a fake news. O que significa essa crítica? Significa dizer o seguinte: notícias falsas pesaram, sim, para aumentar a votação do Bolsonaro ou reduzir a votação do Fernando Haddad. Esse peso pode, sim, ter significado uma mudança do resultado eleitoral. Eu até penso que não, porque foram 11 milhões de votos, mas eventualmente poderia. Vencendo por uma diferença maior, poderíamos admitir tranquilamente a hipótese de que as notícias falsas foram decisivas na hora da contagem dos votos. Mas imaginar que as notícias falsas são mentiras completas que enganam uma população que, se soubesse a verdade, jamais votaria no Bolsonaro, é errado. Eu achei que a metáfora que o Eric fez, uma semente que caiu em solo fértil, é muito boa. A semente é a notícia falsa, o solo fértil são os interesses e a ideologia dos setores que queriam derrotar a proposta de um governo de centro-esquerda, que era a proposta do candidato do PT. Não é? Por trás de toda notícia falsa e por trás da mentira que elas contam e contaram de fato, e foram muitas, mas por trás disso tudo tem um fundo de verdade que toca no imaginário devido aos interesses desse movimento neofascista ou dessa caminhada para a direita de grande parte do eleitorado brasileiro. Quando você mente, como mentiram, sobre a existência de um kit gay, como você mente, como mentiram, sobre a existência de mamadeiras sensualizadas, né, nas escolas infantis. Quando você mente sobre tantas outras coisas, nos dois exemplos citados, são mentiras, mas são mentiras que estão tocando numa corda sensível, que existe, que é verdadeira. São muito preconceituosos os fiéis das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, digamos, é uma mentira, é uma semente em solo fértil, porque eles possuem aquele preconceito contra o sexo, contra as minorias sexuais, e é por isso que essa notícia falsa acaba tendo repercussão. Então temos de ter isso em mente, para não imaginar, e o Eric chamou atenção para isso, eu concordo plenamente, que nós tenhamos aqui uma verdadeira realização da teoria das elites, onde uma elite, lançando mão de um meio tecnológico e inventando mentiras, enganou uma grande massa desinformada, que não tinha a menor ideia dos seus interesses, que não tinham nenhum valores e convicções previamente formadas e teriam sido arrastadas para voltar no Bolsonaro. Essa imagem, eu concordo, é completamente equivocada. O Ícaro colocou uma questão muito interessante. Questão sobre a teoria das elites. Ele diz que faz uma pesquisa sobre parentela aqui na região Nordeste e verifica a reprodução nos postos de comando do Estado, do poder local, das mesmas famílias. Então, diz ele, a teoria das elites não tem alguma procedência. Eu apreciei muito ele levantar esse problema, porque é um problema importante. Eu queria explicar. Tradicionalmente, o marxismo destaca e enfatiza não a pessoa que toma a medida ocupando o poder de Estado, seja no nível nacional, seja no nível local. Importa-se menos em saber quem toma a medida, quem toma alguma decisão,
e muito mais em saber qual é o conteúdo daquela decisão, a quem ela favorece e quem ela prejudica. Esse é o ponto central da análise política marxista. E isso está correto. A teoria das elites erra, porque parte de outra pergunta. Quem toma a decisão? E coloca essa pergunta em primeiro lugar. E ignora o conteúdo da decisão tomada. É uma análise formalista da política, que não se pergunta sobre quem é favorecido, quem é prejudicado pela decisão. Então, no fundamental, a diferença é grande. Porém, de fato, o marxismo pode sim, diante da teoria das elites, fazer uma reflexão sobre o seguinte problema. Será que a discussão sobre quem toma a decisão não pode e não deve ser introduzida no campo da teoria política marxista? Porque você pode, na produção teórica, introduzir problemas, conceitos de outras teorias dentro da teoria com a qual você trabalha, desde que você realize o procedimento epistemológico que consiste em retificar aquele conceito ou aquela tese para não criar inconsistência teórica na teoria com a qual você trabalha. Bom, então o marxismo pode levantar essa questão. A pergunta sobre quem decide não caberia na nossa problemática, na nossa teoria? Para mim, a resposta é a seguinte: cabe, desde que ela entre como uma pergunta secundária e complementar. Quem fez isso, no meu modo de ver, foi o Nikos Poulantzas. E tocando num problema que foi levantado aqui, ele criou os conceitos de classe detentora e classe reinante. A classe detentora é aquela que ocupa grande parte ou a maioria dos cargos, dos postos no aparelho de Estado. A classe reinante é aquela cujo partido político é majoritário no nível do Congresso ou do Parlamento, no caso de um regime parlamentarista. O Nikos Poulantzas refletiu sobre isso, produziu esses conceitos, mas a partir, novamente, de ideias que já estão presentes, ainda que em estado prático, ainda que não sistematicamente desenvolvidas, em textos do Marx. Na revista Crítica Marxista, número 47, e qualquer um aqui pode acessar o texto, porque está tudo online no site da revista, na revista Crítica Marxista nós publicamos três artigos do Marx sobre o sistema eleitoral e o sistema partidário inglês na década de 1850. E lá o Marx faz uma análise onde ele distingue os interesses que o partido político, que um determinado partido político, no caso se trata dos Whigs, o interesse que esse partido representa, e ele diz, representa a burguesia industrial inglesa. Então ele está se perguntando sobre o conteúdo das propostas dos Whigs e vê que corresponde com os interesses da burguesia industrial e toca a industrialização inglesa para frente. Mas ele se pergunta também sobre quem integra os Whigs. E ele verifica que são proprietários de terra. Então ele se pergunta, mas fazem uma política da burguesia industrial sendo proprietário de terras? E daí ele vai desenvolver, vai se perguntar, vai refletir, vai desenvolver uma explicação para esse desajuste entre, de um lado, a classe cujos interesses são representados, e que é a questão principal, e de outro lado, a classe que compõe a maioria daquele partido que age como representante da burguesia industrial. Estão entendendo? Então você pode falar que aqui nós estamos diante de um partido organizado por proprietários de terra. Ele destaca que é uma parte dos proprietários de terra. Na verdade são os proprietários de terra mais atrasados e que justamente por isso abdicaram da ambição de lutar pela hegemonia, não lhes resta muito como perspectiva política e aceitam fazer o serviço para a burguesia industrial em troca de obter postos no Estado. Então, esses proprietários de terra vão se converter em classe detentora do aparelho de Estado como uma recompensa por fazerem a política da indústria.
Estamos falando do Marx, da Inglaterra do século XIX, mas podemos falar do Brasil do século XX. Aconteceu um fenômeno semelhante no Brasil do século XX. O antigo Partido Social Democrata, PSD, que foi um partido organizado pelo Getúlio Vargas, no final do Estado Novo, era um partido que congregava os grandes proprietários de terra do interior do país. Mas justamente esses grandes proprietários de terra, com o avanço da urbanização e da industrialização, tinham perdido a ambição de se tornar uma fração hegemônica no seio do bloco no poder. Então, o que eles fazem é uma espécie de compromisso, é o termo que grande parte da historiografia política brasileira utiliza, uma espécie de compromisso. O Getúlio Vargas não toca na estrutura da propriedade fundiária, não toca na questão da terra. O Getúlio Vargas e o Juscelino concedem aos proprietários de terra e aos seus filhos, em primeiro lugar, a manutenção da influência e do poder local que eles possuem e a capacidade que eles têm de indicar ou nomear o delegado, o promotor, etc. E, em troca, esse partido, composto pelos proprietários de terra, apoia a política industrialista do Vargas, do Juscelino. Então, foi perguntado, antes da questão levantada pelo Ícaro, foi perguntada qual era a utilidade teórica do Conselho de classe detentora e classe reinante. A utilidade teórica é grande, ela mostra que pode haver desajustes entre a classe detentora e a classe hegemônica, por exemplo. Mas qual é a consequência prática disso? De uma maneira provocativa, no bom sentido, eu diria o seguinte: não sei quais são as consequências práticas, mas nem tudo no processo de conhecimento depende das consequências práticas. Se nós estamos pesquisando, refletindo, produzindo conhecimento, o objetivo é produzir conhecimento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não quer dizer mais importante. O objetivo é, de um lado, produzir conhecimento. De outro lado, no caso do marxismo, produzir conhecimento que sirva para orientar o movimento operário. Mas tem uma parte específica, que é produção de conhecimento. E isso nos permite descrever e analisar com muito mais rigor o bloco no poder, as alianças e aquilo que se passa no sistema político. Uma consequência... Muitas vezes é algo que parece não ter consequência prática nenhuma, mas à frente a gente descobre que tem uma importância prática, né? Mas, no caso aí agora, para entender o conflito entre executivo e legislativo, nós recorremos à ideia de que a fração hegemônica não é a classe apoio do Bolsonaro. Então já precisamos lançar mão do conceito de fração hegemônica e classe apoio e distinguir uma da outra. Isso teve uma consequência prática para entender o governo Bolsonaro. Nós não vamos dizer que os caminhoneiros e a classe média rica está no poder no Brasil porque o movimento que eles criaram elegeu o Bolsonaro. Não, eles não estão no poder. As medidas que estão sendo tomadas, como vimos e argumentamos, favorecem o capital internacional. Então, todas essas distinções são importantes para o processo de conhecimento, que é um processo que deve ser valorizado em si, mas são importantes também, ou pelo menos grande parte delas, para orientar a prática política da classe operária e do movimento popular.